Galera, vamos começar aqui a aula de osteoporose. E a primeira coisa que nós temos que saber, e que eu vou também explicar ao decorrer da aula, é essa graduação que nós temos, que é osteopenia, osteoporose e osteomalácia, tá? Lembrando que o nível de gravidade aumenta aqui da esquerda para a direita, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é definir, tá? Osteoporose. E vocês vão ver que em diversos momentos da aula eu vou correlacionar, tá? Com essas outras duas manifestações, tá? Então, eu vou dar uma definição de osteoporose que nós precisamos saber, primeiramente, o que é osteopenia, tá? Osteopenia, então, seria uma baixa densidade mineral óssea, tá? Que na densitometria óssea estaria entre os parâmetros menos 1 a menos 2,5 desvios, tá? Abaixo da média padrão. Beleza, galera? Uh, Agora sim, a osteoporose, então, tá? Seria uma osteopenia grave, tá? Que aumenta o risco significativo. Na verdade, que aumenta não. A ponto, né, de aumentar o risco, que aumenta. Vamos corrigir aqui, fica uma definição melhor. Uma osteopenia grave a ponto de aumentar o risco de fratura, beleza? E no exame de densitometria óssea, nós temos a osteoporose quando você tiver um score menor do que menos 2,5 desvio padrões abaixo da média. Beleza, pessoal? E a osteomalácia nós vamos comentando um pouco ao decorrer da aula. Beleza, galera? Quanto à classificação da osteoporose, ela pode ser dividida, tá? Numa osteoporose primária, tá? Ou secundária. A osteoporose primária, existem dois exemplos. A tipo 1, tá? Ou também pode ser chamada de osteoporose pós-menopausa, tá? Ou a tipo 2, chamada também de osteoporose senil. A secundária, osteoporose secundária, próprio nome já diz, tá? Vai ser secundária a diversas outras etiologias ou condições. Beleza, galera? E são muitas mesmo, tá? Então vou até abrir o livro aqui para vocês verem, tá? O livro Clínica Médica do Porto. Então olha só o tanto de secundária. Eu vou fazer questão de ler todas. Mieloma múltiplo, anemia falciforme, transplante de órgãos, artrite reumatoide, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, deficiência de vitamina B, D, hipogonadismo, síndrome de Cushing, acromegalia, hiperprolactinemia, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, cirurgia bariátrica, gastrectomia, intolerâncias alimentares, doença inflamatória intestinal, hepatopatia crônica, Covid-19, medicamentos, tá? E de causa idiopática também. Quanto aos fatores de risco, tá? Nós também
temos diversos, dentre os quais podemos destacar, tá? Idade avançada, sexo feminino, que nós vamos entender já já, devido à questão da pós-menopausa, tá? Baixo IMC, tabagismo, sedentarismo, uso prolongado de corticoide, dentre outros fatores. Beleza, galera? Então vamos entender um pouco, tá? Sobre a osteopenia tipo 1 e a tipo 2, que são as mais comuns, beleza? Não só as mais importantes, vamos dizer, e de um primeiro momento também já entendemos, né, como se desenvolve essa osteoporose. Pessoal, vamos começar então com a osteoporose senil, tá? Osteoporose senil. Então, a própria palavra senil já dá a entender a devida causa, tá, dessa osteoporose senil. Basicamente é envelhecimento, tá? Envelhecimento. E foi verificado que conforme a senescência vai evoluindo, a taxa de biossíntese e secreção de fatores, tá, de crescimento dos osteoblastos, elas vão diminuindo com a idade, tá? Então você tem uma menor formação óssea e, em comparação com essa formação, a reabsorção fica maior. Reabsorção óssea ela fica maior. Vou colocar aqui. Então há basicamente um desbalanço no equilíbrio. Porque você tem uma diminuição, né, de osteoblastos e um aumento dos osteoclastos. Beleza, galera? A osteoporose pós-menopausa ela atinge basicamente cerca de 40% após a primeira década de menopausa. Primeira década de menopausa, tá? E o que nós devemos ter em mente é como a influência hormonal, como a influência do estrogênio contribui para o desenvolvimento dessa osteoporose, tá? Basicamente, o estrogênio, a cessação do hidrogênio, tá? O baixo estrogênio diminui o OPG, tá? Que de maneira didática é o freio do Rankele, tá? Freio do Rankele. E, consequentemente, você tem um aumento do Rankele e, consequentemente, aumento da atividade dos osteoclastos, tá? Aumentando a degradação óssea, vamos colocar aqui degradação, melhor que reabsorção nesse caso. Degradação.
tá? Então, isso cairia também, tá? Nesse resultado final, entre uma menor formação e maior degradação devido ao menor osteoblastos em comparação com os osteoclastos, tá? Agora fica fácil entender por que o sexo feminino é um fator de risco para a osteoporose, que além desse mecanismo da pós-menopausa, né, da diminuição do estrogênio, existe também, é somado mais um mecanismo da senilidade, tá? Contribuindo para o desenvolvimento da osteoporose. Beleza, galera? Temos que entender também outros fatores importantes, tá? Que influenciam essa osteoporose. Dentre eles, nós temos a atividade física, tá? Inclusive, o sedentarismo nós classificamos também como um fator de risco. E a atividade física foram verificados, pessoal, que em experimentos animais, a baixa atividade física ela aumenta a degradação óssea, tá? Inclusive, efeito da magnitude da carga é melhor na questão de osteoporose, em estimulação dos osteoblastos, o efeito da magnitude da carga é melhor que o efeito de repetição de carga. Tá? Então, por exemplo, por isso que academia, atividade de força muscular, por exemplo, você vai fazer lá um exercício, um supino não, vamos fazer um agachamento. Fazer um agachamento, então, seria melhor do que você fazer, por exemplo, esteira, que seria que se enquadraria no exercício de repetição de carga, né? Outro fator importante, tá? Seriam a alimentação e a questão do cálcio, tá? O cálcio, ele é importantíssimo e nós vamos ver também no tratamento, né, como a suplementação de cálcio vai ajudar na osteoporose, mas basicamente a ingestão de cálcio foram feitos experimentos, né? Meninas na puberdade que tiveram uma menor ingestão de cálcio comparado a meninos na puberdade tiveram uma menor taxa de pico de densidade óssea, tá? E consequentemente foram mais expostas, mais suscetíveis ao desenvolvimento da osteoporose. Beleza? Outra, vamos colocar aqui para vocês lembrarem desse pensamento, influência da ingestão de cálcio na puberdade. Outra questão importante é a questão de fatores genéticos, tá? Na osteoporose, é difícil você ter um único gene causador da própria osteoporose, tá? Então, difícil um único gene desenvolver a doença, tá? Mas o mais comum é que você tenha polimorfismo de genes, tá? Que influencia esse desenvolvimento. Dentre eles, nós temos alterações de genes. Quais genes? O RANQ-L, OPG, HLA, os principais. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui HLA, que eu apaguei. HLA. E também influência hormonal, tá? E entraria também um pouco influência hormonais, tá? Que estão ligados também com a alimentação do indivíduo, tá? Principalmente na questão de baixo cálcio, tá? Por que tá aparecendo alt quando eu baixo cálcio? Baixa vitamina D, não se preocupem, porque vamos estudar ao longo dessa aula a influência desses dois parâmetros na osteoporose, tá? E o aumento
do paratormônio. Tá? O paratormônio ele vai ter diversas influências renais ali que vão contribuir, inclusive, vão contribuir como resultado final no desenvolvimento da osteoporose, tá? Próxima coisa que nós devemos saber são como algumas manifestações, porque vamos ver que não existe um sintoma único, um sintoma patognomônico, vamos dizer, da osteoporose, né? Então, o médico eles têm que estar atento com a história clínica do paciente, tá? E a conduta perante a osteoporose era muito variável, tá? Tanto desde níveis de sintoma, como desde investigação que ele vai fazer e até mesmo o tratamento que esse médico vai tomar, tá? Esperar apagar. Então, a osteoporose, tá? Como era o diagnóstico? Por que tá aparecendo esse Alt-Win? Eu acho que eu apertei algum botão dessa caneta. Não. Tá, deixa assim. Como era o diagnóstico antigamente da osteoporose? Só para vocês verem como mudaram, tá? E um pouco de contexto histórico. Antigamente. Pessoal, antigamente só se diagnosticava com osteoporose pessoas que chegavam com alguma fratura óssea, tá? E aí sim dava início à investigação da osteoporose, tá? Hoje, é lógico que isso mudou, tá? E é importantíssima a mudança porque são avaliados, tá? Tantos parâmetros clínicos, tá? E subclínicos. Por que subclínicos? Porque existem algumas fraturas que podem ser silenciosas, tá, galera? Então, por isso a importância do médico saber conduzir uma ótima anamnese e um ótimo pegar a história clínica do paciente, tá, galera? Como é tipicamente um sintoma, como o paciente ele pode aparecer com osteoporose, tá? Sintoma, vamos dizer osteoporose. O paciente ele pode chegar, né, a relatar que durante uma flexão ou alguma queda, ter uma dor, ouvir um estalo, né? Ele pode falar, eu ouvi um estalo nas minhas costas e teve uma dor que é irradiada mais ou menos, tá? Falando em termos médicos, para a região do flanco, tá? E outra queixa comum seria o paciente falar que sente muita dores ou cansaço nas costas que só passa após ele deitar ou dormir. Beleza, galera? E é importante, né, esse rastreio porque pode ser principalmente por fratura vertebral, tá? Por compressão vertebral crônica, principalmente esse cansaço nas costas ao longo do dia, né? Então, com base nesses sintomas, nessas manifestações, podem ter também dor espinal, a palpação e a percussão, tá? E isso já é sugestivo ali de uma fratura vertebral aguda, tá? E pode também ter uma sensibilidade à palpação de ossos longos, tá? Lembrando que isso pode ser feito um diagnóstico diferencial de osteomalácia subjacente, né? Porque a sensibilidade dessa palpação
é uma causa, não, dá indício de osteomalácia que já está acometendo a região do periósteo, tá? E, consequentemente, irradiação para nervos próximos, tá? Fazer exames em alguns locais estratégicos. Por quê? A National Osteoporosis Foundation, tá? Meu inglês não é muito bom, mas a sigla é NOF, mostrou que os 4 principais locais de fratura devido à osteoporose são coluna vertebral, fêmur, antebraço e o húmero. Beleza? Então, o exame físico, essas dores, investigar principalmente essas quatro principais regiões aí de fratura. Beleza, galera? Como nós dissemos no começo da aula, a densitometria óssea, né, ele é um exame muito feito para investigação de osteoporose, mas temos que tomar alguns cuidados com esse exame, que eu já vou falar a seguir, tá? Mas recapitulando, temos uma osteopenia, tá? Com valores de densitometria óssea entre -1 a -2,5 desvios padrões abaixo da média, tá? E uma osteoporose com uma pontuação de menor que -2,5 desvio padrão abaixo da média. Tá? Os dados da densitometria óssea podem ser feitas diversas análises dele. E cuidado, outra informação importante é que a única causa de dor, né, propriamente dita, devido a uma densitometria óssea muito baixa, na maioria das vezes é uma osteomalácia subjacente. Beleza, galera? Além disso, a gente pode ficar atento no exame físico algumas medidas, como por exemplo estatura, tá? Inclusive a estatura a perda de estatura é uma investigação de fraturas, né? Fraturas vertebrais, e também na causa de osteoporose, não, escoliose. Por exemplo, uma diminuição de 4 centímetros, tá? Da altura máxima que esse indivíduo teve quando ele era um adulto jovem, e isso é medido através de um instrumento que se chama estadiômetro. Já é sugestivo, tá? Já tem que investigar osteoporose, fraturas, tá? E também pode estar muito associado a escolioses. Beleza, galera? Lembrando também que, principalmente na osteoporose pós-menopausa, as mulheres elas perdem cerca de, vamos escrever aqui, 0,8 centímetros por década. Após 50 anos mais ou menos, tá? Além disso, a DMO, tá, pode nos predizer alguns dados importantes, tá? Por exemplo, uma menor pontuação de DMO tem que ser feito pontuação não. A cada, estatisticamente,
a cada redução de 1 percentil no desvio padrão, o risco de fratura aumenta aumenta o risco, deixar esse de fratura entre 1,5 vezes a 2 vezes. Beleza, galera? Vamos esperar apagar. Então, uma vez feita, né, a densitometria óssea e o indivíduo tenha pontuado para o critério de osteoporose, o que deve ser feito nos pacientes? Primeiro, tá, você deve investigar causas secundárias. De perda óssea, tá? Solicitar avaliações hematológicas, químicas, infecciosas não, e avaliação da tireoide. Beleza, galera? Em todo paciente, já deixo escrito aqui, todo paciente deve ser dosado a 25 OH vitamina D. Beleza, galera? E aí nós entramos naquele dilema. Qual que é o problema da densitometria óssea? Tá? Principalmente em relação de risco de fratura e etc. A DMO, tá? Você tomar como conduta apenas o valor da pontuação da DMO é muito pobre, vamos dizer, porque ela não leva em conta, é lógico, fatores externos, né, fatores clínicos da vida do paciente, tá? Então, a DMO em si, para previsão de fratura, ela é muito pobre, tá? Então, por isso que foram desenvolvidos modelos, tá? Modelos de previsão de fratura que combinam, tá? Agora sim, a densitometria óssea mais fatores clínicos do paciente, tá? E isso é importante porque um modelo muito famoso de previsão de fratura é aquela ferramenta, o FRAX, tá? O FRAX, tá? Isso é a marca de registração. O FRAX ele é um modelo de previsão de fraturas que basicamente ele pega e calcula o risco de 10 anos de uma fratura do quadril ou uma fratura osteoporótica principal, tá? E aí entraria aquelas regiões em que a National Osteoporosis Foundation falou que são os locais mais comuns de fratura, né? Mas aqui muda um pouquinho, mas a maioria é igual, principalmente quadril, húmero, fêmur, tá? Beleza, galera? Ao longo do tempo, tá? Os modelos de previsão de fratura foram evoluindo, né? Então vocês viram. Antigamente, o pessoal só diagnosticava osteoporose por uma fratura, né? Depois que o indivíduo tinha a consequência da osteoporose, tá? Aí hoje passou a recombinar
DMO mais fatores clínicos do paciente. E hoje ainda eles estão tem uma nova combinação, né, que pode ser usada no Frax, que seria você faz o Frax mais um score que chama Trabecular Bones Trabecular Bones Score, que já está melhorando esses modelos de previsões de fratura. Beleza, galera? Falamos muito de DMO, vamos falar um pouco sobre outros exames, tá? Outras medidas que podem ser feitas para diagnosticar osteoporose e outras condições em si, tá? Então, um exame de imagem muito importante e de fácil acesso seria a radiografia, tá? E na osteoporose, o que se vê nas imagens radiográficas? Primeiro, você verificaria a acentuação das estrias verticais, tá? E isso sugere, tá, uma perda das trabéculas horizontais, tá? E que isso seria também sugestivo de fratura vertebral, tá? Fratura por compressão vertebral crônica, beleza? E pessoal, a radiografia ela, lógico, pode identificar fraturas, mas pode identificar também, né, outras condições que tem que saber distinguir, porque o prognóstico e o tratamento são diferentes condutas, né? Então, principalmente de fraturas patológicas, tá? De osteoporose e até mesmo osteomalácia, tá? Mas o exame muito sensível, inclusive é o mais sensível, se eu não me engano, tá? Para essa questão de risco de fratura e osteoporose, é a cintilografia óssea de corpo inteiro. Beleza, galera? A cintilografia óssea de corpo inteiro, ela é muito sensível, vamos deixar isso escrito aqui. Só que, por ser muito sensível, ela abrange também, pode dar muito resultado falso positivo. Eu não sei se vai estar pegando a escrita aqui, eu vou escrever aqui embaixo porque a minha imagem está aqui, né? Então vamos escrever resultado falso positivo na cintilografia. Tá? Pode ser devido a condições de inflamação, tá? Infecção, ou até mesmo tumor, tá? Só que a cintilografia ela é boa porque ela pode verificar a fratura em até 6 a 12 meses depois da fratura. Beleza, pessoal? Outra particularidade que devemos tomar cuidado, tá? Algumas fraturas só são detectadas por tomografia ou ressonância magnéticas, tá? Dentre ela, a principal que podemos deixar é a fratura por estresse. Fratura
por estresse, tá? Só que fraturas normais, né, sem ser por estresse que eu digo, podem ser feitas vários outros exames além da radiografia e cintilografia, tá? Vamos destacar alguns aqui. Principalmente TC, tomografia da coluna e punho e tíbia também. Tá? Outro que a gente pode fazer, ultrassonografia do punho e calcanhar, tá, galera? Esses para avaliar principalmente como que tá a densitometria óssea, tá? A qualidade do osso. E, consequentemente, mensurar também a osteoporose, né? Absorcimetria de raio-x de dupla energia dos dedos, tá? E existe uma desvantagem dessa absorcimetria dos raios-x, que é basicamente, tá? Vamos escrever aqui. É que não consegue se distinguir, tá? A baixa densidade mineral óssea consegue distinguir a baixa do tecido ósseo submineralizado. Que aqui é uma condição, tá? De osteomalácia. Tá? Por isso que é importante investigar, né, de maneira mais extensa, tá? O que causa determinada fratura no indivíduo, né? Causas secundárias também de perda óssea, para você conseguir fazer o diagnóstico certo e, consequentemente, tomar o prognóstico e as medidas corretas no tratamento. Beleza, galera? Deixa eu ver se faltou alguma coisa dessa parte de diagnóstico, né, e algumas manifestações que podem ocorrer, mas eu acho que não. Então, a partir daí, vamos comentar sobre qual conduta agora o médico deve tomar no tratamento, tá? Esperar apagar. Então, vamos lá. Vamos falar tratamento. Vamos falar primeiro. Antes de falar do tratamento, teve outra questão que foi abordada que eu lembrei agora. Outra questão que foi abordada nas perguntas do professor, que era a importância, né, dos marcadores de formação, tanto formação e reabsorção óssea, tá? Pessoal, basicamente, esses marcadores são produtos, tá? E aí podem ser produtos séricos ou urinário, tá? Em que nós vamos ter, consequentemente, como resultado ou da formação ou da reabsorção óssea. Quais são os principais marcadores de formação óssea, tá?
colocar aqui, da formação óssea. Nós temos fosfatase alcalina, oxocalcina, e aqui esse nome é um pouco difícil mesmo, galera. Propeptídeo amino terminal do procolágeno tipo 1 e propeptídeo carboxiterminal do procolágeno tipo 1. Beleza, galera? Agora, os marcadores de reabsorção óssea seriam, e aí vai nomes estranhos também, peptídeos C e N terminal do colágeno tipo 1, tá? Galera, marcadores de reabsorção óssea são importantes? Existem pesquisas que o aumento de marcadores de reabsorção óssea, tá, predispõe a fraturas independente da densitometria óssea, tá? Dos resultados da densitometria óssea. Beleza, galera? Clinicamente, os marcadores de reabsorção óssea são usados? Não. Inclusive, no livro de clínica médica do Goldman, ele fala que não deve ser usado, tá? Não deve ser usado somente na clínica, somente em casos de investigação, tá? De doença metabólica óssea, tá? Para a questão de osteoporose e fratura, não, principalmente osteoporose, que a gente está vendo aqui, não vamos usar ele, tá? Somente para doenças metabólicas ósseas. Tá, galera? Agora sim, os marcadores de formação óssea, eles sim são usados como alguns parâmetros, né? Principalmente a fosfatase alcalina, que é a mais comum que a gente vê aí, tá? Pessoal, agora sim, vamos para o tratamento. Opa! Tratamento. Vamos, tratamento. Não sei porque essa caneta tá... Tratamento da osteoporose, tá? Então vamos comentar primeiramente sobre o cálcio. Oh, meu Deus. Galera, o cálcio, ele é importante, tá? Principalmente na manutenção e acúmulo no osso. Beleza, pessoal? Para tratamento, nós temos aí mais ou menos, tá? De 1.200 a 1.500 miligramas, tá? Diário. Isso incluindo suplementação
mais suplementação, mais fonte dietética. Beleza, galera? Outra coisa importante que a gente falou, inclusive, todos os pacientes que você diagnosticar osteoporose, além de investigar causas secundárias de perda de osso, é você dosar a vitamina D, tá? E aí, no Goldman, que foi por onde eu estudei essa parte do tratamento, não só do tratamento, fala que deve se dosar a 25 OH vitamina D. Tá? E por que tem que ser exatamente essa 25 OH? De maneira simples, galera, o colecalciferol, tá? Que é o precursor da vitamina D, que é absorvido, tá? Tanto da luz, fornecido tanto da luz ou dieta, tá? E aí, para virar a vitamina D, nós temos que fazer adicionar OH, é adicionado OH no fígado, né? Eu esqueci o nome desse processo. Tá, mas tem que adicionar um OH, isso acontece no fígado, tá? E aí, existem dois lugares que essa hidroxilização, tá? Pode entrar. Ou no carbono primário, tá? E aí ficaria 1OH, vitamina D. Ou ela pode entrar no carbono número 25, tá? E aí sim ficaria a 25OH, vitamina D, tá? Isso é importante porque essa daqui gera uma vitamina D inativa. E o 25OH é uma vitamina D ativa. Beleza, galera? Então veio D. A vitamina D também é importante, tá? Principalmente para absorção de cálcio. No intestino, tá? E também a manutenção no osso, tá? O Goldman traz como recomendação cerca de 400 a 800 o diário, associado a 1000 miligramas de cálcio. Beleza, galera? Também orientar sobre atividade física, tá? Que estava inclusive, né, nas perguntas, os objetivos dessa situação. Atividade física, tá? Lembrando que atividade física ela vai reduzir o risco de queda indiretamente, né? E aumentar a formação óssea. Indiretamente, que eu falo porque ela vai melhorar a força muscular, e o sistema cardiovascular. Consequentemente, você tem risco de queda, além de aumentar a formação óssea, tá? Naquele equilíbrio, né, entre formação óssea e degradação óssea. Beleza, galera? Orientações também a alimentos, tá? Alimentos e cessação do tabagismo. Que inclusive aqui já pode, né, aliar tanto alimentos que contêm vitamina D quanto alimentos que contêm cálcio, tá? E também cessar ingesta de bebida alcoólica
tabagismo. Tá? E passamos agora, então, para o tratamento medicamentoso. Galera, eu preciso ir no banheiro, mas é rapidinho, acho que eu não vou nem pausar. Então vamos lá, galera. Tratamento medicamentoso. Jogar a mão. Existem dois tipos de medicamentos, tá? Que são classificados de acordo com o mecanismo de ação. Então eles são medicamentos anti-catabólico, ou também podem ser chamados de anti-reabsortivo, beleza? E existem os medicamentos anabólicos, tá? Vamos começar então pelos anticatabólicos, anti-reabsortivos. Paga. Os medicamentos anticatabólicos vão atuar através da inibição do recrutamento, né, ou ativação, ou sobrevivência dos osteoclastos. Consequentemente, melhorando, tá? Melhorar a estrutura do esqueleto, tá? Melhorando a DMO também. Isso porque, como consequência daquele diminuindo osteoclastos, você vai ter mais formação do que degradação, tá? Então fortalece a estrutura, menos degradação. E consequentemente, melhorando a estrutura, você reduz o risco de quedas e fraturas. Beleza, galera? Então, o primeiro classe dos anticatabólicos que nós vamos estudar são bifosfonatos. Bifosfonatos, tá? E aqui nós temos três principais, tá? Aledronato, risedronato e ibandronato.
Quais são o mecanismo de ação do bifosfonatos, galera? Basicamente, eles são análogos, tá? Do pirofosfato, em que são análogos químicos, tá? Em que eles vão ter a substituição de um carbono por um hidrogênio, tá? É substituído. Na estrutura química dele, né, o carbono, pelo hidrogênio não, pelo oxigênio, desculpa. Pelo oxigênio, tá? E o que acontece? O pirofosfato, né, na qual o bifosfonato vão tentar imitar, né, vão mimetizar, eles possuem uma afinidade muito grande pelos cristais. Pelos cristais de hidroxiapatita, tá? E lembra, hidroxiapatita, tá? Lembra que o tecido osso é basicamente formado por vasos e colágeno, tá? E por hidroxiapatita, que seria a forma do cálcio iônico, tá? Cálcio 2+, tá? Consequentemente, então, o bifosfonato seria absorvido, né, nesses cristais de hidroxiapatita, e eles seriam absorvidos, então, nos osteoclastos. Quando eles entram nos osteoclastos, eles desativam ele, tá? Então, a gente põe diminuição de osteoclastos. Beleza, galera? A vantagem de um bifosfonato é que ele pode ser tomado, a frequência dele varia muito, desde uma vez na semana até uma vez no ano. Beleza, galera? A única desvantagem é o jeito de tomar o bifosfonato, tá? Que ele tem que ser tomado em jejum, com água. Além disso, depois de tomar, você tem que permanecer em jejum e tem que permanecer em pé ou sentado, tá? De 30 a 60 minutos. Beleza, galera? O principal efeito colateral dele é refluxo gastroesofágico. Tá, galera? Bom, vamos para outra classe então. Vamos falar dos moduladores de receptores de estrogênio, tá? Também fármacos anticatabólicos. Esperar apagar. Vamos lá. Moduladores. Começou de novo. De receptores de estrogênio. E aqui, exemplos de fármacos. Aí tá foda. Ramoxifeno e tamoxifeno. Deixa eu desconectar e conectar a mesa. E tamoxifeno. Nossa, galera, tá foda. Não sei porque tá acontecendo isso. Aí, vou ter que segurar na ponta isso. Tamoxifeno. Qual o mecanismo de ação deles, galera? Eles basicamente se ligam, tá? A receptores de estrogênio. Tá? E vão diminuir, tá? A liberação de algumas citocinas ou a liberação de alguns mediadores, que consequentemente vai diminuir o ranquier,
consequentemente diminui a atividade dos osteoclastos. Beleza, galera? Eles são tomados. Não lembro como eles são tomados, acho que eu não vi como eles são tomados, tá? Mas uma das desvantagens é eles podem serem causadores de AVE. Beleza, galera? Outro fármaco que a gente pode, na verdade, é o próprio estrogênio. Tá? Nossa. Estrogênio, tá? Então você suplementaria cerca de 0,625 miligramas de estrogênio, tá? Mais 1 grama de etinilestradiol. Beleza, galera? E o mecanismo de ação, tá? Ele vai imitar o papel do estrogênio, tá? Imita não. O estrogênio, então, desempenha a função normal do estrogênio, que é através do OPG, ele vai ser basicamente um freio para o rank L, tá? Consequentemente, diminui a atividade de osteoclasto. Beleza, galera? Outro fármaco que pode se usar é o denosumab, tá? Vou colocar aqui. Lembrando, galera, todos esses que eu estou falando até agora são anticatabólicos, inclusive o denosumab. Então, o denosumab, ele é basicamente um anticorpo monoclonal contra o rank L. Beleza, galera? Então é a mesma coisa. Destruindo o rank L, você tem, consequentemente, menos atividade dos osteoclastos. Beleza, galera? Ele pode ser tomado 2 vezes ao ano através de injeção subcutânea. Beleza, pessoal? E o último agora, o último fármaco que nós vamos ver é, agora mudando, né? Agora vai ser um medicamento anabólico, tá? Tá? E ele vai aumentar a síntese, a formação óssea, tá? E existe uma particularidade dele que no final do tratamento ele deve ser associado com fármacos antirreabsortivos, que foram o que nós acabamos de ver. Por quê? O aumento da síntese óssea, seja fisiologicamente, seja patologicamente, por exemplo, tumores ósseos formadores de ossos. Tanto na formação do osso, tá, você tem um aumento principalmente dos osteoblastos, e você tem também
um aumento dos osteoclastos, tá? Só que, é lógico, os osteoblastos de maneira maior que os osteoclastos. Vou até desenhar a seta do osteoclasto um pouquinho menor a fim didáticos, tá? Então vamos colocar metade do tamanho. E aí pensem comigo. Aqui, quando você para de tomar um medicamento anabólico, concorda que os osteoblastos vão abaixar e podem abaixar, vão abaixar, né, para um nível inferior aos osteoclastos, porque você estava tomando um medicamento que aumentava a atividade dos osteoblastos. Então, a fim de prevenir, né, o aumento da degradação óssea no final do tratamento, principalmente após a interrupção do tratamento, você associa, tá, com fármacos anticatabólicos. Beleza, galera? E o principal dele é a tetrapiridina. Deixa eu ver o nome, não lembro do nome. Onde que eu vi? Aqui. Teriparatida, tá? O principal dele é a teriparatida, tá? Teriparatida, tá? E ele é um análogo ao hormônio da paratireoide humana. Que basicamente aumenta a atividade dos osteoblastos. Ele é tomado também por injeção subcutânea, só que agora de maneira diariamente, diferente do denosumab. Bom, galera, eu acho que esses foram os principais tópicos a serem abordados e desejo a todos ótimos estudos e fiquem com Deus. Um grande abraço.